Gravando. Oi, 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 sejam bem-vindos aos Corres, o podcast sobre a produção cultural periférica do Ceará. Aqui a gente mapeia, reconhece e compartilha os corres de quem faz acontecer na cena cultural. Muitas vezes sem os grandes holofotes, mas com muita criatividade e resistência. E a cada episódio a gente vai trocar um pouco, uma ideia, com os produtores culturais periféricos, abordando os desafios, as lacunas e as possibilidades de fortalecer essa caminhada. Então chega junto, aperta o play e bora fortalecer essa rede. Eu me chamo Simon Lopes, iniciando minha autodescrição, né? Eu estou com a blusa do Ceará, uma blusa com listras pretas e brancas, né? No meu lado esquerdo tem aqui o emblema do meu time. Sou um homem negro, tenho um cabelo crespo, curto, tenho olhos castanhos também. E é um pouco disso. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Laís Martins, eu sou produtora cultural, estou fazendo parte do projeto Scores como host também junto com o Simon. E eu vou iniciar minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho os cabelos pretos, medianos, na altura dos ombros, cacheados, uso óculos, estou usando uma camisa rosa clara, quase branca, e logo atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros distribuídos e tem uma porta logo à minha esquerda. E aqui a gente está contando com a nossa intérprete, a Verônica, que é uma mulher negra, que tem o cabelo liso, olhos castanhos, claros. Ao fundo dela tem uma parede verde e ela está usando uma blusa cinza. E hoje nós temos como convidada para o nosso episódio uma pessoa muito especial, muito massa, né? Que é a Fernanda Matias, né? Fernanda, que é produtora, gestora cultural, cientista social de formação e especialista em gestão cultural. Atualmente atua como diretora no Centro Cultural Belchior, possuindo histórico relevante na atuação da cultura cearense. Fernanda tem experiência na produção executiva de festivais e eventos culturais. Fernanda, a gente queria pedir que você iniciasse sua autodescrição e se apresentasse um pouco mais. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou uma mulher negra e gorda, com cabelos cacheados, um pouco black. Meus cabelos são pretos, com mechas loiras. Estou usando um vestido colorido de alcinha, uma correntinha. Ao meu fundo tem um quadro colorido e a parede é um pouco marfim. É isso, eu sou Fernanda, né? Sou de Sobral, nascida e crescida em Sobral, né? Mas atualmente resido em Fortaleza há 5 anos. Aí eu gosto sempre de me apresentar dizendo que eu sou a filha da Dona Elza, irmã da Ana Fátima, do Flávio e da Ana Flávia. Nasci e me cresci no Sinhal e aos arredores da Quadra da Lavanderia, ali naquela região, mas sempre tive uma conexão muito forte com a cidade, né? Sempre atravessei a ponte, então tenho uma relação muito forte com a cidade, com as pessoas. Então eu sou do Sinhá, mas me relaciono bem com algumas periferias de Sobral, né? Atualmente em Fortaleza, eu já moro há um tempo, vim para trabalhar, né? Como boa pessoa do interior, a gente às vezes precisa ir para a capital para trabalhar, para ter algumas oportunidades. Mas eu digo muito que minha base é em Sobral, as minhas histórias, as minhas conexões, e aí é de Sobral para o resto do mundo, né? Então é isso. Tenho formação em ciências sociais, para mim foi muito importante, apesar de todos os desafios de entrar e permanecer na universidade pública, né? Mas sou cientista social, para a gente é também muito importante, porque esse local é muitas das vezes distante, às vezes a gente até entra, mas permanecer e finalizar a graduação é um desafio. Então, fiz minha graduação também em Sobral, na UVA, no CCH, né? No bom CCH. E aí, nisso também, para mim, eu tinha um rolê na universidade, mas sempre teve rolê com a cidade, com a periferia, com a cena de juventude e de cultura. Então, essa sou eu, sou uma pessoa que gosto de encontro, gosto de dar risada alta, gosto, né? Porque quando a gente fala, às vezes, da gente é muito nesse local formal, né? Formal muito do trabalho, mas os corres também perpassam isso. Então, sou a pessoa que gosta de estar entre amigos, gosta de sair, gosta de me divertir, ver gente, ouvir música, dar risada. Então, isso também é um pouco de mim. Boa, né? Ela é boa. Ela é boa no que faz. Deixe ela.
Eita, tem que Deixe deixar ela. ela, viu? Né, muito massa. Queria dizer que é muito massa a gente estar aqui contigo, né? Escutando mais um pouco. Eu já te conheço aí bastante, mas é sempre bom conhecer um pouco mais, né? E aí é muito massa quando tu chega falando sobre a sua trajetória, né? Sobre como foi essa de cortar a cidade, né? Vem do Sinhá, estudando no CCH, que é em outro território também, né? Então faz todo esse corte realmente da cidade, enfim. E aí, pegando já esse gancho todo, eu queria saber também como que a Fernanda ela iniciou a trajetória dela com a cultura. Como que foi que também a cultura saiu dessa questão artística ali, de produções, e foi para o lado também profissional, né? Que hoje você está à frente do Centro Cultural Belchior, né? Gerindo aquele espaço. Então, conta um pouco para a gente como foi que a cultura entrou nessa trajetória, né? Tirando esse lado pessoal, indo para o lado profissional. Na verdade, a cultura atravessa a gente, né? Como uma boa pessoa de Sobral. Eu sou filha da minha mãe, então quem conhece minha mãe sabe que a minha mãe vai para todas as novenas, todos os shows, todas as festas gratuitas. Então, assim, eu sempre vivi a cultura da cidade do ponto de vista público. Manhã de sol, seresta, festa. Então, eu cresci nesse cotidiano. Assim, eu não tenho... na minha família, a gente não tem muito rolê artístico do ponto de vista de ser artista da cidade, mas de viver a cidade do ponto de vista cultural. E aí eu sempre, não tem como, acho que a periferia de Sobral se conecta muito com as quadrilhas juninas, né? Então, lá no Sinhá, as quadrilhas eram muito fortes. Tinha a Lua do Sertão e teve uma época que foi Asa Branca, teve uma que foi Sobral Junino. Então, para mim, eu sempre fui ver, sempre participei do ponto de vista de acompanhar as quadrilhas, só que eu não me via nesse local de produção, né? Eu ficava pensando, poxa, olha isso, olha aquilo, ficava prestando atenção na organização, mas eu não me via. Isso na minha, 10, 12 anos, né? Assim, eu sempre vivi isso desde a infância e adolescência. Quando eu fui para a escola profissional, que eu estudei no liceu, que é o Dom Valfrido, eu fui presidente de Grêmio. E aí não tem como trabalhar com juventude, ser presidente do Grêmio, sem pensar no teor cultural da escola, né? Geralmente, quando a gente está na escola também, às vezes a escola é essa parte de experimentar. Então, na organização de noites culturais, de sarais, de cineclubes, de passar nas salas, de escolher os filmes que a gente passava no cineclube, a gente botava os filmes e os alunos escolhiam. De fazer a noite cultural da escola e a gente sentar com os líderes de sala e ver quais seriam as atrações, quem é que cantava. Então, assim, nessa parte de produção, de pensar coletivamente o que é que a gente está organizando, né? Então, eu venho desse rolê a partir dos 16 anos, foi quando eu fui presidente do Grêmio lá no liceu, e aí começou, né? Quando eu fui ficando mais jovem, eu entrei no Levante Popular da Juventude, né? Ali lá para os 18 anos, eu saí da escola profissionalizante, entrei na universidade, e aí eu também me encontrei no movimento social de juventude, que foi o Levante. E aí, assim, a juventude perpassa por diversos eixos, né? A juventude é transversal na sua forma de pensar, na sua forma de ser. E não tem como ser de um movimento de juventude sem pensar na cultura. Então, o Levante também tinha essa pegada cultural, então, nas organizações de festivais, de encontro, de sarau, de noite cultural. Então, tem muita trajetória no Levante, no movimento estudantil, podemos dizer. E aí, do ponto de vista dos territórios, eu me vinculei muito. Eu fui trabalhar no Nova Caiçara, mais ou menos quando eu tinha 21, 22 anos. E aí foi quando, assim, profissionalmente mesmo, eu iniciei a minha trajetória, que eu digo, né, assim, a gente já né? Na verdade, às vezes a gente fica tentando um marco. E aí eu fui articuladora de cultura do Nova Caiçara. Eu entrei lá para a gente articular. O Nova Caiçara tinha acabado de inaugurar, eu ainda peguei aquela fase que era por blocos, por parte. E aí tinha um projeto, eu fui selecionada para esse projeto, e a gente organizava os grupos. Então, na época, era muito forte a swingueira. Então, a gente pensava em aulas de swingueira. Né? Era muito forte, começou os grupos do passinho, acho que era os meninos do passinho, então tinha os meninos, tanto a gente organizava dentro do território, mas a gente começou a criar uma conexão também da galera do Caiçara com a cidade, que às vezes era muito distante, a galera estava nesse período ainda de transição, e aí foi quando eu me conectei com outros lugares. Por exemplo, tive uma conexão muito forte com a galera que era da cultura do Novo Recanto, né? Do Mucambinho, do Sinhá-Saboia. Aí também eu comecei a criar uma outra relação com o meu bairro do ponto de vista da cultura, muito nessa parte de articulação, né?
que eu iniciei como articuladora cultural, então de articular os grupos, de pensar em encontros, de fazer momentos juntos. Então, a gente fazia uma noite cultural no Caiçara. Era um desafio de trazer um grupo do Novo Recanto, mas a gente fazia o diálogo da galera da Marchal se apresentar na noite cultural, da galera lá do Mucambinho se apresentar na noite cultural. Então, assim, com todo o cuidado que a gente sabe das questões territoriais, mas naquela época, que era mais ou menos 2015, 2016, a gente conseguia pensar isso com cuidado, né? A gente sabia dos limites territoriais, mas a gente tentava fazer. Então, tanto trazer a galera da Marchal, né, para se apresentar, eu lembro muito, teve uma noite cultural que foi muito massa, mas também de levar, principalmente os meninos do Passinho da Swingueira, que na época era o grupo que a gente conseguiu articular e se organizar para estar se apresentando em outros territórios. Então, iniciei mais ou menos nessa parte de articulação, né? Eu acho que tem uma coisa minha que até hoje é muito forte, porque eu costuro a cidade, né? Eu costuro os locais que eu vou. Então, eu estou aqui, depois... Sim, eu acho que por ser essa mulher... E aí, assim, muitas das vezes os nossos corpos têm uma limitação de circular em alguns territórios, né? Aí, assim, enquanto mulher negra, gorda, que era da cultura, eu conseguia transitar nos locais. Então, isso foi massa, porque eu literalmente costurava a cidade. Tipo, eu trabalhava no Caiçara, mas tinha uma ligação com o Novo Recanto e construía amizades lá. Tinha ligação lá no Sumaré e construía amizades lá. Então, a gente também vai se conectando pelo trabalho e pelas nossas relações, porque eu acho que a gente, como produtores, tem uma coisa que para a gente é muito massa, que é essa rede de contatos que a gente tem, né? Não é aquele negócio do clubismo, dos meus amigos, é contato, são as conexões que a gente constrói com as pessoas que também vai criando esse corre e fortalecendo. Então, eu digo muito que o meu trabalho como articuladora, que aí eu passei mais ou menos 1 ano e meio, acho que me fortaleceu para a vida, de entender que a gente não faz nada sozinho, né? E aí é muito importante a gente pensar na valorização do que é feito naquele território, mas da conexão com os outros. Eu digo muito que periferia é periferia em qualquer lugar, né? Então, a gente tem as diferenças, as peculiaridades daquela periferia, mas a gente se conecta com outros. Então, para mim, o meu trabalho sempre foi essa de conexão, né? Porque eu tinha um trabalho mais de articulação. Então, eu iniciei aí foi indo, né? Muito bom, Fernanda. E é Menina, mas também se deixar, ela fala aqui, ó. Vai até umas horas. Porque a Fernandinha, minha filha, quando ela começa, ela habla. Mas é sempre bom escutar, né? É uma pessoa que tem muito para falar, tem muito para compartilhar, para ensinar, né? Eu acho que eu conheço a Fernanda já tem um tempo, né? Acho que desde os movimentos estudantis, né? Que a gente já tem, assim, um contato mesmo que indireto, e aí com o tempo foi que a gente foi se aproximando, se falando, foi se vendo ali na cultura, né? Nas articulações. E estou muito feliz, inclusive, de estar aqui hoje te entrevistando, né? Tendo esse momento para ouvir mais um pouco sobre a tua trajetória. A gente estava vendo, né, a tua mini bio, né, que a gente solicitou, e vendo quantas coisas, né, tu já fez. Mas eu fiquei muito curiosa para saber das tuas produções periféricas, né, que tu esteve aí à frente, né, esteve produzindo. Quais que mais te marcaram, assim, o porquê, né? Tipo, eu fiz tal coisa em tal território que para mim foi muito marcante por isso. Enfim, né, pra gente também ir sendo mais pontual, assim, né? Que se a gente for passar por tudo, a gente vai ficar aqui o episódio todinho. Mas, assim, as que realmente te marcaram de alguma forma muito importante, assim. Massa. Não, se deixar ela vai indo, né? Mas acho que tem produções que marcaram, né? E pessoas, né? A gente tinha um grupo em Sobral que era massa, né? Tinha a Thay, tinha a Poliana Érica, tinha o Jim, tinha a Caio e a galera do Novo Recanto, o Xandra. Então, uma das produções que me marcaram assim, que eu levei para a vida, foi o Nós por Nós, né? Que era um festival do Levante Popular da Juventude, que geralmente acontece em outubro, né? E aí a gente fazia ações socioculturais, de solidariedade nas periferias de Sobral. Então, a gente tinha atuação no Dom José, no Novo Recanto, nos Terrenos Novos e no Caiçara, que tinha o Ítalo, né? Como eu falo, assim, tão importante quanto os nossos fazer as conexões com o que a gente faz, né? Então, o Levante tinha era espalhado pela cidade, né? Como a gente gosta de falar. Então, a gente organizou um festival pensando nisso. Então, por exemplo, no Novo Recanto, a gente fez atividades, as mulheres eram muito fortes lá.
Então, as mulheres e a juventude, né? Então, tinha necessidade de fazer atividade com as mães. Então, tem a Ana Fátima, que é minha irmã maravilhosa. Ela fez uma atividade lá de bolo de pote, de sanduíche, para a gente pensar a renda das mulheres. O DIN lá no Novo Recanto, na época, o DIN nos Terrenos Novos, na época, a gente estava na luta que o Jarbas ia se tornar uma escola militar, né? E a gente teve, assim, foi pouca, mas a gente teve uma organização do território entender o que era o Jarbas se tornar uma escola militar, o que é que significava para o território. Então, lá a gente fez uma roda de conversa, um debate sobre ser negro, né? Ser negro na periferia, o que é que isso significava, né? Que a gente puxava um link, né? Ser negro na periferia, ser negra na periferia, como os nossos corpos são alvos o tempo todo, né? E se tornar uma escola militar era muita gente não continuar naquela escola, né? Então, a gente fez um debate lá. Lá no Dom José, né? Lá na SAFES, a gente fez uma atividade, um café LGBT, né? Era um café de diversidade, porque tinha uma galera trans, uma galera LGBT muito forte. Então, a gente foi conversando com as pessoas, a Thay participou, o Jim, o Xenderi, a gente foi conversando com essas pessoas, ver o que é que seria massa em cada território, porque tem uma coisa da produção, de fazer produção na periferia, a gente tem que pensar em produções que se conectem com aquele território. Não adianta a gente chegar, não, acho que ali vai ser massa tal coisa. Eu acho que ali a gente pode fazer tal coisa. Não. Eu acho que, para mim, uma premissa de fazer produção cultural é a escuta e a conexão daquela escuta com aquele território. A gente precisa fazer ações de cultura customizada. Não adianta a gente... Não, eu sou iluminada, né? Eu acho que ali vai dar certo aquilo. Não. Né? Eu acho que a gente precisa saber o que é que cada território... Então, a gente fez diversas reuniões para discutir. Eram atividades que não tinham... Meu Deus, não era uma super atividade, mas de fazer atividades simples que se conectavam com cada território. E, no final, essas atividades descentralizadas finalizavam com um grande festival que a gente fez na ECOA, né? A gente fez no local mais central, que foi muito massa. Eu acho que, assim, das produções que eu fiz... Essa, para mim, foi uma das mais marcantes. Eu acho que, assim, pelas pessoas, não ficou centralizada numa pessoa, né? Era nós por nós mesmos. E aí foi quando a gente também chegou no poder público, a gente não tinha recurso, por exemplo, para fazer o festival, as outras coisas, nós mesmo fizemos. A gente organizava material, fazia uma vaquinha para comprar as oficinas de gastronomia que a Ana Fátima mandava e tal. Mas no festival a gente precisava de um som e de uma luz, né? Assim, as outras coisas a gente dava. Então a gente fez uma articulação com a secretaria na época de cultura para garantir o som. Então, com a garantia do som, a gente já tinha o espaço, aí foi massa. Porque a gente chamou artistas negros da cidade, então a galera do Islã colou, a Marcela, a Thay, a Poliana Érica, uma galera do Islã colou. A gente teve a galera das bandas também, então teve Balaio da Preta, teve o Léo Alves, teve a DJ K, teve a Patrícia cantando forró, que aí foi massa, que era forró das antigas. Então a gente fez, e é massa quando você constrói um festival, quando você olha para as pessoas que estão construindo e olha para as atrações, para os artistas, e você se conecta. Eu acho que, para mim, não tem nada mais, assim, mais gratificante quanto produtora, quando tem essa conexão, quando você, assim, você está no corre, porque quem é corre de produção sabe que é estressante, que às vezes é exaustivo, mas você olha assim para o palco, você olha para as atrações, você olha e você, porra, é isso que é massa, entendeu? Assim, você olha para a atração, para artista e para a galera que está lá, que é também muito pensar. Você pensa a atração, você pensa o público. A galera que está lá se conectar com aquilo, que é para além do show, né? A gente falava muito sobre nós por nós, sobre a potencialidade de ser uma pessoa negra, né? De ser uma pessoa negra, de ser uma pessoa jovem, de ser uma pessoa LGBT, de ser uma pessoa da periferia, né? Então, às vezes, tem um negócio pra gente que a autoestima, às vezes, às vezes é difícil, galera. Tem dia que a nossa autoestima tá lá embaixo. Mas quando você constrói coisas assim, quando você olha pro palco, você, poxa, o quanto que a gente é potente, né? O quanto que quando a gente se junta aqui... E aí tem uma coisa que a gente constrói tecnologias. A gente constrói inteligências ancestrais, inteligências do corre, inteligências de periferia, que juntando isso é muito potente. Então, tinha o Jim, tinha a Thay, tinha a Eduana, tinha o Xenderi, tinha a Caia. Então, a gente conseguiu fazer algo muito potente, né? Tinha o Ítalo. Então, ali a gente tinha as nossas diferenças, mas é massa quando você pega a diferença e constrói algo. E aí eu levo esse festival
para a vida, né? Aí eu vou trazer uma outra experiência que para mim foi massa, porque aí eu já estava em outro lugar, com outro recurso, de outra forma, que foi a Mostra das Artes do Bom Jardim, né? A Mostra das Artes do Centro Cultural Bom Jardim. O Centro Cultural Bom Jardim é um equipamento de periferia, é um equipamento de base comunitária. Então, tudo que é construído no Centro Cultural Bom Jardim é feito em articulação com o território. E a Mostra das Artes era o principal evento. Então, eram 3 setores, né? Que era a formação, a cidadania cultural e a ação cultural em si, para criar um grande festival. E era um desafio, porque era estudante, eram pessoas de associação, era a galera que pisava a primeira vez do palco, tinha o dia do forró de favela, que já era artistas mais renomados. Então, era muito difícil do ponto de vista de organizar isso. Mas é como eu falei, tem uma coisa que eu aprendi, né? E aí eu aprendi isso na troca com as pessoas, que é como é que a gente tem os desafios, mas como é que a gente foca naquilo que cada setor, cada pessoa, no caso lá, estava trabalhando com setores, consegue fazer de melhor. Então, a gente fez um festival, e aí a gente fez um festival pensando também o que é que seria massa, né? A gente tinha que fomentar os estudantes que passavam o ano no processo formativo. Então, muitas das vezes era a primeira vez que eles estavam em cena, que isso é muito desafiante, quando você tem um processo formativo e então o aluno vai ser a primeira vez que ele vai tocar uma música, a primeira vez que ele está numa peça. Isso é muito difícil, porque o palco pode ser massa, mas pode ser traumatizante também, né? Então a gente tinha o cuidado, como é que é a primeira experiência dessa galera que estava em formação artística na cena, então tinha todo um cuidado, mas também tinha a galera da comunidade que tinha as suas vivências comunitárias, que não estava no processo formativo normal, que era do corre mesmo, das comunidades, porque no Bom Jardim tem muitas organizações que também se apresentavam na mostra, então era um outro tempo, e tinha as atrações culturais em si, porque a gente teve o dia do brega funk, o dia do forró de favela e o dia do reggae, como eu falei. Quando a gente vai construindo, no caso é um festival, tem que se conectar com as pessoas que estavam ali, tem que se conectar. Então o forró de favela aqui em Fortaleza, o forró de favela, o reggae, o brega funk é muito forte. E a gente queria que fosse uma ação mais popular. Então, a gente conseguiu fazer, quando a gente viu, no dia do forró de favela, assim, um monte de gente que nunca tinha ido no CCBJI, o brega funk de um monte de jovem que da hora nunca tinha pensado no CCBJ chegar, o reggae com a galera dançando passinho, aí para mim também é a hora que você, porra, deu... Desculpa, né? Poxa, o quanto que foi massa, entendeu? Eu acho que eu fico muito feliz quando eu construo coisas que se conectam com o público, porque às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil do ponto de vista financeiro, do ponto de vista burocrático, mas quando você consegue, né, dar essa volta, não, vamos fazer, é isso aqui, e aí foi massa, né? Eu trago essas 2 experiências, né? Se deixar eu vou falando, tem outras, mas eu trago essas 2 como assim, poxa, é massa quando a gente constrói coisa assim que se conecta com o território, com as pessoas, vê a galera lá curtindo, aí você tá no trabalho, aí você fica se segurando, pô, é massa, assim, eu fico muito feliz. Mulher, tava aqui, já, tá ligado, né? Tava aqui pensando, né? São várias experiências, né? E quando a Fernanda fala sobre as conexões, né? Sobre essa questão da gente pensar o evento, mas também pensar o público, é muito disso, né? Quando a gente vai criar algo, a gente fica muito nessa discussão, nesse contexto. E, lógico, também vendo quais são as conexões que a gente pode fazer, né? Mas aí, eu tive também a oportunidade de trabalhar com a Fernanda, lá por meados de 2016, ali, 2017, né? Meio que eu era estagiário da estação de juventude. E aí a Fernanda estava meio que gerindo aquele espaço, né? Praticamente, naquela época. Eu não sei se era gerindo, mas estava na coordenação, né? Era na coordenação. E aí a gente trabalhou junto, e aí eu acompanho a Fernanda desde essa época, inclusive, né? Na qual ela trabalhou na estação de juventude, aqui na antiga Cojuve, né? Trabalhou na Cojuve depois que virou Secgel, né? Então a Fernanda veio dessa trajetória também. Trabalhou no Instituto ECOA também, que foi quando eu também tive a oportunidade de conhecer mais ainda o trabalho dela. Trabalhei também com ela na ECOA, trabalhava em um projeto da ECOA. E aí, logo em seguida, foi para Fortaleza, né? E aí foi trabalhar Esqueci o No nome do INEC. local. No No INEC. INEC. No INEC, trabalhando na parte da cultura do INEC também. Depois foi pro Bom Jardim, né? Pro Centro Cultural. Depois passou pro Dragão do Mar. E aí agora tá no Centro Cultural Belchior. E aí foi o reboliço, né? Fernanda, todo mundo ficou louco, super animado, porque é muito também dessa realização das potências que a gente tem, né? Muita gente potente, muita gente massa, né? E a Fernanda é uma pessoa que
não puxando sardinha, né? Mas que é minha amiga, mas enfim. Mas tem aí uma experiência, né? Gigantesca, tem um trabalho aí consolidado. E aí, a gente queria que você contasse um pouco pra gente, né? Quais que serão, né? Esses novos passos do Centro Cultural Bom Jardim, como é que tá a casa? Tô chegando agora, reabriu há pouco tempo, quais são os projetos, como é que tá esse processo, qual foi também a reação, né? Como é que você chegou a estar assumindo também esse espaço? Conta pra gente. Centro Cultural Belchior. Só fazer um adendo, Centro Cultural gente. Belchior, né? Falei Centro Esse Cultural Bom roxo aí Jardim. com essa blusa, eu não sei não, mas vamos lá, né? Meu amigo, eu gosto dele. Fernandinha. Deixe ele tá feliz. É fase, gente, são fases. Dá pra Vamos lá. perdoar só um dia. Tem uma coisa, né, assim, que eu sempre tive que trabalhar, galera, assim, é um negócio assim, eu sempre tive que ter o trampo, né, minha mãe e meu pai nunca, lá em casa sempre foi muito apertado, a gente sempre viveu no limite, né, então, assim, minha mãe sempre disse, quer sair, assim, tinha o básico em casa, tinha uma casa para dormir, conseguia me alimentar basicamente, mas, assim, roupa, sair, poder viver outras coisas, viajar, ir para lanchonete, restaurante, isso nunca foi realidade. Ela sempre viveu no limite de tudo, né? Minha mãe fez picolé, então, por exemplo, o primeiro salário que eu ganhei na vida, eu fui no supermercado e fiz compras, né? Para mim era um negócio que a gente sempre viveu o dia, a gente trabalhava para viver o dia, então para mim sempre foi um desafio. E aí eu resolvi uma coisa como trajetória, que era sempre jogar limpo com as pessoas, né? Sempre jogar limpo das expectativas, sempre jogar limpo do que a gente tem. E aí, lá na Estação Nova Caiçara, até o Centro Cultural Belchior, o Centro Cultural Bom Jardim, tem uma coisa que, para mim, que é muito, muito valiosa, é jogar limpo. Né? Eu acho que e jogar limpo no ponto de vista que, às vezes, a gente... Não é nem às vezes a estrutura é escassa, né? Quando a gente chega nos equipamentos... A Maré, Estação Juventude, tudo era muito escasso. Os recursos eram muito escassos. A gente não tinha recurso para som, para luz, para cachê. Isso não existia. Era nós e nós tentando articular aquele território e, às vezes, você aprende muito na escassez. Não é nem você aprende, a gente é obrigado a sobreviver na escassez, né? Então, foi muito disso. No Centro Cultural Bom Jardim e no Dragão do Mar, e no INEC, né, eu já tinha uma estrutura assim, eu tinha X reais para fazer X coisas. E aí, para mim, como eu falei, não tem como não pensar programação, pensar atividade conectado com esses espaços. Então, eu fui para o Bom Jardim, passei 2 anos lá, tinha muito essa conexão com os espaços, do fortalecimento da equipe, do fortalecimento de quem está, porque às vezes a gente, como trabalhador, a gente cansa, né? A gente cansa, a estrutura, isso não muda, mas tem também a nossa postura. Então, os locais que eu estou, eu jogo muito limpo na postura, eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho uma dinâmica de trabalho muito frenética, né? Eu moro aqui, vamos fazer o que é que tem. Faz 1 mês que eu estou no Centro Cultural Belchior. A gente teve a reinauguração quinta-feira agora com o show Salve Belchior. Então, é um pouco tempo para você minimamente organizar, porque o Centro Cultural Belchior vem de uma história, que é um centro cultural que fica na beira da praia. Então, a gente chama o Centro Cultural a Casa de Praia da Música. Tem muito forte a música. E aí, para mim, é uma honra e uma responsabilidade, né? Tá no Centro Cultural, que leva o nome do Belchior, né? Que aí vem da cidade com o Neuvião, mas colocar aquilo para funcionar e para a cidade é um desafio. Porque você chega no Centro Cultural, às vezes os equipamentos, as coisas estão escassas. Mas como é que você entende isso? Não, vamos aqui montar uma programação. Então, a gente já chegou pensando numa programação que se conecte com a cidade. Não tem como a gente ser gestora de um espaço sem ter a conexão com a cidade. Então, o show Salve o Belchior, por exemplo, a gente queria muito fazer um show abrindo um espaço em homenagem ao Belchior com artistas que se conectam com a cidade. Então, quem estava na abertura, a gente chamou o AG, que é um produtor musical daqui. Então, foi Matheus fazendo rock, Mumu, Di Ferreira e Luísa Nobel, que são esses artistas que têm uma conexão com a cena. Para além de só chegar lá e fazer uma boa performance, de ter uma voz massa, mas tem uma conexão com as pessoas. Então, a gente queria muito conectar o Centro Cultural com essas pessoas. E aí foi massa, né? Lotou, foi bacana. Na sexta-feira, por exemplo, a gente já teve o Quartinho. O Quartinho é um projeto aqui que trabalha muito o grime, o rap. E aí dentro do Quartinho tem o Subversão Fortal, que é a cena só das meninas. Aí tava a Madame com mais 2 meninas super talentosas. Tem o próprio Quartinho, que aí tem os meninos do grime. E aí foi DJ, são pessoas que aí pra gente era importante, a gente queria trazer atrações que se conectasse também com as periferias da cidade. Porque por exemplo, o Centro Belchior está ali na Praia de Iracema, né? Às vezes é um local
é praia, é um local elitizado, mas não é. A Praia dos Crush é a periferia da Praia de Iracema. Quem anda na Praia dos Crush sabe que ali é a galera periférica, né? A galera da caixinha do som, é a galera do vinho, é a galera mais periférica. Então, a gente queria trazer atrações que se conectassem com essa galera, diversa, plural, mas tivesse essas conexões. Então, foi muito massa ver a galera do Quartinho na sexta-feira descendo para o Centro Cultural Belchior. Teve gente, a gente fez uma parceria com o Soul Leste, que também é massa, pensar no corre da Soul Leste, ali com o Alessio, e com o Igão, que é de outra praia, como o Soul Leste é para um canto e o Serve Luz é para o outro, né? E a gente fez o seminário dos corres. Tinha gente que nunca tinha entrado no Centro Cultural Belchior, ia várias vezes para a Praia dos Crush, passa do lado do centro e não entrava, porque, assim, tem um lance dos equipamentos públicos, às vezes parece que é muito distante, né? E aí o desafio é como é que a galera entende que equipamento é nosso, galera. É uma casa de praia, é uma casa de música da praia que você pode entrar, que é nosso, que você vai ser bem recebido, que você não vai ser olhado com hostilizado, que às vezes a gente chega nos lugares, a galera olha logo a gente hostil, do vigia ao produtor que está lá, né? Então, assim, como é que o desafio é transformar esse espaço acolhedor, né? A gente está com um desafio do ponto de vista de equipamentos, de som, de luz. Tem um estúdio lá, um estúdio massa, com tratamento acústico, com caixa de som, com técnico massa, que dá para a gente produzir muita coisa, experimentar muita coisa. Então, a gente está no corre para conseguir botar esse estúdio em pé, para dar um serviço bacana, para uma galera que chega lá, que tem sua música, que quer fazer um podcast, chegar lá, solicitar e ser um espaço gratuito para todo mundo e que você seja bem acolhido. Para mim, todos os locais que, para mim, assim, a gente às vezes não pode ter uma estrutura massa para oferecer. Às vezes a gente não pode ter um local super confortável, mas a gente acolher bem, assim, é premissa do trabalho. Então, a gente tem isso lá no Centro Cultural Belchior, de acolher bem sem olhar quem, né? Porque tem gente que acolhe bem tais pessoas e não outros. Então, eu preciso acolher bem todo mundo, né? É um espaço público. A gente faz parte de um espaço pago com recurso público. Então, a gente precisa acolher bem. Eu me cobro muito, né? E aí é muito difícil também estar nesses locais de gestão, que às vezes é muito distante. Tipo, teve gente que cresceu vendo seu pai, seu tio sendo gestor, Eu não, minha mãe, Dona Elza, vende picolé, meu pai vende fígado, panelada, essas coisas, meus tios, todo mundo não corre, né? Muito doido assim para sobreviver. Então, eu não cresci vendo gestores. Eu cresci vendo outras coisas. Aí eu vi gestor, eu vi minha mãe gerindo minha casa, vendo minha mãe sendo sincera, sendo honesta com as coisas dela, vendo meus amigos no corre, né? Com articulação. As minhas referências são outras. Aí, quando você chega na gestão, às vezes é muito difícil, porque em alguns locais as pessoas querem saber se é filho de quem é quem, conte aí quem, entendeu? E eu não, minhas referências são outras. Então, estar nesse local me coloca numa responsabilidade de ter que trocar, às vezes, com outras pessoas que são muito distantes de mim. Eu acho massa que dá para trocar com os nossos, né? Mas, às vezes, ter que trocar com outras pessoas, com pessoas que estão também em cargos, né, de gestão, às vezes é difícil, porque são pessoas mais distantes. Mas aí é o desafio, né, de estar nesse local, o desafio de gerir, um desafio de estar lá, às vezes, desafiante estar, permanecer, mas tem um lance que é gostar do que faz, né? Eu gosto muito do que eu faço, assim. Eu gosto muito das conexões, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de acordar, e às vezes eu vou dormir numa ideia, como é que eu faço isso, com quem que eu falo. Então é massa ter isso. Tem um lance da produção que é a frenesi, né? Não é que você é produtor 24 horas, mas é meio que às vezes você tá aqui fazendo outra coisa. Poxa, se eu fizer isso, falar com o fulano, dá para... E aí isso é massa, porque é a nossa vida produtiva, né? Eu poderia estar trabalhando com outras coisas, né? Às vezes, a gente que está numa fase de trabalhar, muitas vezes a galera quer que o nosso trabalho seja sempre servindo, né? Sempre servil, sempre nos cargos que esperam que a gente esteja. Muito das nossas tiveram que estar nesse cargo, nesses lugares para sobreviver, né? Nem cá, nesses lugares para sobreviver. Mas para a gente é massa ter oportunidade e acesso, né, a estar em outros lugares, a conseguir fazer outras coisas. Não só no corre institucional, eu estou no corre institucional, né, assim, de certa forma, e aí eu me construí também nessa carreira, né, no corre institucional. Mas estar no corre independente, estar em outros corres, é massa, porque você também se conecta de outro jeito e faz coisas muito potentes e de uma outra forma que tal hora a política pública não faz.
né? Então, assim, é massa também entender esses limites. E aí, para mim, é isso. O Centro Cultural Belchior, para mim, é muito importante, nesse primeiro momento, se conectar com as pessoas da cidade, sobretudo aqui de Fortaleza, porque, como eu não sou de Fortaleza, ainda é muito difícil, porque a galera também não sabe mais ou menos de onde eu vim, né? Como foi que a Semana chegou aí, né? E aí não vê que tem toda uma trajetória, todo um corre, né? Eu sou apenas um rapaz, uma moça latino-americana sem dinheiro no banco, sem parentes e porta de vida do interior, é isso, né? Mas tem que Assim, respeitar. Mas tem que respeite respeitar. ela. Não, Tem que mas é muito respeitar. disso. Não tem, assim, aquele lance do QI, para mim não rola. Eu criei relações para as pessoas conhecessem o meu trabalho. E é massa ter pessoas também na gestão, que hoje estão, que reconhecem o trabalho, né? Que reconhece o trabalho, reconhece. Eu sou muito grata à Helena Barbosa, por exemplo, que hoje é secretária, mas que eu conheci lá em Sobral, na ECOA, né? E aí a gente se conectou de uma forma que a gente já trabalhou junto no Dragão, que a gente já fez produções juntas de filme, que hoje ela é secretária e ela tem uma visão diferente. É massa quando também tem pessoas parecidas com a gente lá, que reconhecem nosso trabalho, que sabem dos limites, e que dizem, não, essa menina vai ser massa. Eu agradeço muito, né, Helena, por acreditar em mim, que ela me conheceu numa época que eu nem eu mesma acreditava, né? Se foi uma época muito difícil. Eu disse, não, você é massa, você é comprometida, tem que aprender um monte de coisa, né, que a Helena é isso. Tem que aprender isso, aprender aquilo, mas você tem responsabilidade, tem comprometimento, quer aprender, bora. E aí, bora. Então, assim, eu sou muito grata às pessoas que, assim, eu sempre falo isso, tão importante como chegar lá é quem caminha contigo. Então, eu sou muito grata mesmo, assim, não do gratiluz, não, grata mesmo de honrar quem me fortaleceu para chegar onde eu tô hoje, né? E aí, de chegar e de trazer mais pessoas, né? Às vezes é difícil, porque a estrutura, ela limita você, assim, o Estado, muitas das vezes, ele limita você de várias formas, mas você vai hackeando, né? Hackeando, vai aprendendo, vai entendendo. Às vezes fica com muita raiva porque o negócio não dá certo, mas é isso, né? A gente consegue fazer pequenas mudanças que para a gente é muito significativo. Com certeza, né? Eu estava aqui pensando, porque eu já estava pensando na pergunta final, só que tu já respondeu, né? Eu ia pedir para a gente trazer um pouco, né, do que tu pensa que precisa ser fortalecido. E tu pontuou muito bem as questões envolvendo estrutura mesmo, né? Material, enfim, todo o suporte que a gente precisa para estar fazendo arte, né? Para estar produzindo cultura, garantindo o direito básico, né, das pessoas, o direito ao acesso à cultura, né? Infelizmente, estamos caminhando para o fim do episódio, né? Tivemos aí a oportunidade, né, de estar ouvindo tua partilha sobre tua caminhada, tua trajetória, que é tão importante, é tão cara para a gente, né? Como o Simon trouxe quando falou da tua chegada, né, no Centro Cultural Belchior, do quanto todo mundo aqui ficou muito eufórico e comemorando, vibrando, né? Tipo, nossa, é aquela coisa de olhar para ti e ver que é possível, né, a gente chegar nessas políticas públicas por outras vias, né? Como tu mesmo disse, as produções independentes têm sua relevância, sim, né? Mas é muito importante que a gente consiga também os nossos estarem dentro desses dispositivos, né? Botando nossos mecanismos para jogo, né? Para que chegue na base, né? Para que a gente consiga fortalecer a base. E aí, Fê, eu queria muito agradecer a tua presença, né? Dizer que foi muito bom poder te ouvir. É sempre muito bom poder te ouvir. E tem muita coisa, né? Se eu for falar aqui, vai ser um monte de coisa que a gente se identifica, mas aí eu vou passar a palavra para o Simon, né? E aí a gente vai caminhando aí para os finalmente. Habla, Simon! Demais, demais. Primeiro dizer que quando a Fernanda fala, né, que quando ela chega em Fortaleza, né, e ocupa esse espaço, a galera não conhece ela, né, de onde essa menina veio, né. Mas é importante falar que a Fernanda veio da base, né, de onde ela veio. Ela veio da base ali, lá do Ciaçaboia, lá do Sovaco da Cobra, né. Do interior! Cruzando a cidade, né, se formando, aí, como ela mesmo disse, né, passando aí aos trancos e barrancos, que a universidade também tem disso, de se permanecer, né, sobre acessar, né, é sobre permanecer, sobre a permanência, e a Fê, né, conseguiu se formar, enfim, trabalhou em outros espaços, outras instituições, e tem aí uma trajetória muito importante para a cultura
da cidade, mas também para a cultura cearense já, né? Eu acho que é muito disso, né? De quanto é importante ver pessoas igual a gente ocupando esses espaços, né? E quando a Fernanda chega nesse espaço, quando a Fernanda chegou no Centro Cultural Bom Jardim, ali já foi, tipo assim, já fiquei louca, né? Porque eu venho do Bom Jardim, né? Eu vi aquele já. E aí, como a minha família ainda permanece lá em Fortaleza, né? Minha família ainda permanece no Bom Jardim, tem essa ligação pelo fato do bairro, né? Não que eu conheça tudo ainda, né? Mas eu sei onde é que fica o Centro Cultural. E a Fernanda chega daquele espaço, fazendo aquele espaço ser mais vivo, né? E aí dando também mais visibilidade para aquilo e fazendo com que a gente que estivesse aqui também acessasse aquele espaço, sabe? Mesmo pela internet, mas também pela programação, né? O Balaio da Preta foi tocar lá, né, umas 2 vezes, se eu não me engano. E, enfim, acho que foi uma vez, se eu não me engano, né? Mas, enfim, como que isso também é importante pra gente, né? E aí, quando a Fernanda fala sobre o que falta, né? Falta estrutura, né? Falta incentivo, né? Toda essa questão de como também é importante as políticas públicas culturais, né? Quanto é importante o investimento, né? E a gente acabou aí de vir uma semana conturbadíssima, né? Com corte aí de mais de 80% da política nacional de Blanc. Então, isso o quanto que a gente, ainda enquanto trabalhadores, né? Enquanto artistas, trabalhadores da cultura, ainda permanecemos na resistência, permanecemos ainda assim lutando pelo básico, né? E ver a gente modificando esses espaços, modificando os equipamentos, né, da gestão pública, né, fazendo com que o acesso, né, seja o direito ao acesso, seja ele realmente na prática, né, é muito importante. E aí, Fernanda, para finalizar, queria fazer um bate-bola, uma coisa assim bem ligeira. Não Bem pode, disparate. não pode titubear, porque você também dá uma, é o que vier na cabeça. Ih, vai. Pra gente finalizar, vai ter que ser coisa rápida, tá bom? O que eu falar uma coisa, tu já lança. Eita, pois tá, e tu? É assim, é estilo, é coisa fina. Ó. Vai ter Ei, que ser pois ligeiro vamos lá. bala. Essa galera mesmo, viu? Dos corre, que inventa essas coisas. Mulher, O elas resto das inventam tudo. inventivas, elas são da inventiva. Vai. Elas são criadoras. Fê, conta um artista sobralense. Fran, Um artista da capital. Matheus. Matheus fazendo rock? Matheus fazendo rock. Pensei que ia lançar outro, mas vamos lá. Deixa eu ver. Em questão de trabalho, Sobral ou Fortaleza? Ih, Fortaleza. Claro, né, Fia? Com certeza. Oportunidades, acesso, com certeza. Conta pra gente, Fê, em uma frase, qual foi o maior desafio dessa tua ida para Fortaleza? Se conectar com as pessoas. Pode crer. Diz pra mim outra coisa. Uma música do momento. Uma música do momento. Eita! Eu pensando, domingo eu fico pensando em pagode, Sam. Eu sabia que era um pagode. Eu sabia que era um pagode. Mas qual pagode? Ai, coisa de pele, Jorge Aragão, porque hoje é domingo. Ai, que Eita, delícia! coisa de pele. Lançou? Coisa de pele. Lançou. Agora, um artista brasileiro que tu tá mais assim, seguindo, curtindo no momento. Ai, gente, eu tô curtindo muito o álbum do BK. Pode crer. Muito álbum do BK, né? é foda. Muito fica bom. bem molinha, né? Fica bem. Acorda assistindo, acorda ouvindo, durma ouvindo durante o dia, é foda. Esse álbum tá muito bom. Agora indica pra gente, Fê, um filme, não pode ser Ainda Estou Aqui, porque todas já assistiram. Um filme? Um filme cearense. Tem aí? Eita! Rapaz, vocês agora passam por todas as artes mesmo. Deixa eu ver. Centro Ilusão, que é um filme que estreou no Dragão e teve o show, e aí também fala um pouco da história da música de artistas cearenses. Chique. Agora eu quero ouvir uma banda sobralense. Procurando Calu. Com certeza, né? Falar delas. Fê, então acho que é um pouco disso. Foi chique dividir esse momento contigo. Eu sei que parece que foi muito rápido, né? Mas é muito mais quando a gente se conecta, conversa. Sempre aprendo muito quando eu tô contigo. Gratidão pela caminhada, gratidão aí pela troca de experiência, né? E aí eu acho que foi
Acho não, né? Tenho certeza que é sempre muito importante te ouvir. Eu sei que quando o pessoal for escutar também esse podcast, escutar essa gravação, vai assistir também, né? Vai aí entender um pouco mais de quem é a Fernanda, conhecer mais um pouco desse trampo, desse corre, desse corpo, né? Dessa persona. E aí acho que é um pouco disso. Gratidão por ter colado. E quero que você finalize aí também para a gente poder finalizar esse processo. Não, primeiro parabenizar, né? Eu sou fã de todo mundo que está nesse corre, porque eu sei o quanto que isso é muito precioso para vocês, né? Fran, Raíssa, Simon, Laís, Thay, outras pessoas que não estão aqui, mas que eu sei que estão nesse corre. Então, eu fico muito feliz, né? Apesar de não morar em Sobral, mas eu vibro com cada produção de vocês, né? Sou doida para ir no reggae. Às vezes não consigo estar em alguns eventos, mas para mim é muito valioso. A gente sabe que hoje o cenário que está Sobral e ver vocês, né? Vendo maneiras, construindo estratégias, construindo tecnologias para continuar no corre cultural, para mim, assim, é escola, para mim é o que me alimenta também, assim, a maioria dessas pessoas que estão aí também são minhas amigas pessoais, né? São as pessoas que eu compartilho, então eu fico muito feliz. Parabéns, galera, continuem, né? Apesar do desafio, mas continuem, vocês não vai ser, ai meu Deus, não, assim, são inspiração de não, mas assim, vocês são do corre que eu digo, do corre cotidiano, né? Da gente ver, porque às vezes a nossa galera é muito do ver fazer, para além do falar. Então, ver vocês fazendo, para mim, isso é o mais importante para mim, assim, valorizar os nossos artistas vivos e vivas, né? Nossos produtores e nossos produtores. Então, para mim, Sobral é excelência, né? Eu digo assim, a galera, tudo que se faz em Sobral, se faz com excelência, que não é em todo lugar, não, viu? Então, para mim, Sobral é essa escola. Eu falei Fortaleza, mas Sobral é essa escola de excelência, essa escola de cuidado, da visão, do olhar, do não fazer de qualquer jeito. Então, assim, parabéns. Eu sei, assim, eu sei e sinto, fico muito feliz de vocês estarem nessa e dessa excelência no fazer, por mais simples que seja. O simples, para a gente, na hora não é tão simples, né? Então, para mim, parabéns. Eu continuo aprendendo com vocês, acompanho todo mundo aqui nas redes sociais e tenho muito orgulho, né, do que às vezes a gente tem vergonha, mas tenho muito orgulho do que eu construí e de com quem, né, assim, de com quem, de pessoas reais da vida real. Então, para mim, isso a minha maior alegria, o meu maior patrimônio. Tenho muito dinheiro, não tenho dinheiro, não, mas eu tenho meus amigos, tenho as pessoas que acreditam em mim, que confiam em mim. E a outra coisa também é da gente entender, né, às vezes tá no corre, às vezes a gente não. Esse tá no corre é como se a gente tivesse sempre que tá ali, mas às vezes a gente tá mal, às vezes a gente não tá bem, às vezes nossa cabeça também não tá legal, porque também o que nos aflige enquanto trabalhadores da cultura, mas pessoas da periferia são diversas coisas, mas a gente tem que estar, né? Seja de qualquer jeito, e que a gente também se cuide e se acolha da forma que esteja. Então, é isso que eu digo, às vezes o corre da produção é muito frenético, mas a gente precisa se cuidar, se acolher e permanecer, né? Tem um objetivo comum. É isso, e feliz, gente, poder, né, nesse domingão de meu Deus, tá compartilhando um pouco, conversando, batendo um papo. É muito mais de compartilhar. Eu acho que a gente deve fazer isso mais vezes, né? Tá compartilhando. Eu tô numa direção de um equipamento, mas tem muita gente que está em outros corres de sarau, de batalha, de banda, que também tem muito que compartilhar. Então, que a gente valorize isso. Eu acho que é o que a gente tem de mais forte. Com toda certeza. Demais, então, demais. Laís, só para, antes tu ler o texto que eu tinha te mandado mensagem, deu para ver, enfim. Fê, mais uma vez agradecer, gratidão também, viu? Obrigada a todo mundo aí que está ouvindo também. Dei muito play nesse processo. Escutem muito, conheçam aí as pessoas, né? Conheçam a Fê, Laís, eu, Verônica, que é a nossa intérprete, né? Tem aí a Fran, que está na produção, a Raíssa, né? A Thay. Eu acho que é um pouco disso. Gratidão, obrigada pelo momento, obrigada pela partilha. E mais uma vez também, muito obrigada, Fernando, pela sua presença, pela sua partilha. Espero que todo mundo goste do episódio, não só desse episódio, mas dos outros episódios que vão estar disponíveis, né? Tanto em vídeo como em áudio. Então é só seguir, né, o nosso Instagram, os Corres.
e está acompanhando os outros lançamentos. E vale lembrar que esse projeto, o projeto Os Corres, Podcast Produções Periféricas Independentes, foi aprovado no 13º edital Ceará das Artes, na linguagem Áreas Técnicas e categoria Memória Material e Imaterial. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Complementar 195 de 2022. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Deixe elas, assistam, sigam, compartilha. É isso. Viu? Ah, querida! Like, ó. Tem que